Olha, na UTI eu quero saber se tá o coração dos santistas depois dessa estreia. Chefe, fala pra mim. Respirando por aparelhos, tudo dentro de uma normalidade, tá tudo certo, sem muito susto? Ou você esperava que o Santos fosse meter uma sacolada no Mirassol? Não, não esperava. Eu acho que a gente se empolgou como torcedor por Com o conta primeiro do tempo, primeiro né? tempo, que foi muito bom. Eu acho que o torcedor santista ele pode começar sim ter uma esperança de que o Santos vai ter um time competitivo nesse ano de 2025. O Campeonato Paulista, eu acho que é obrigação a gente chegar na semifinal, né? Eu acho que isso aí a gente acabou de falar, inclusive, sobre o regulamento. Mas muito satisfeito com o primeiro tempo santista, menos preocupado com o segundo tempo santista, porque eu entendo o momento da temporada. Eu entendo realmente o Santos não está pronto na condição física, fisicamente os jogadores estão abaixo, não tem jeito. Ah, mas como é que o time do Mirassol corre e o time do Santos não corre? Cara, marcar cansa muito mais do que jogar. E outra, o Santos realmente marcou muito no primeiro tempo. No segundo tempo, realmente baixou um pouquinho a rotação. Mas estou satisfeito. Mesmo que o Santos tivesse feito só 1-0, o Guilherme não tivesse feito, depois a gente tivesse tomado um empate, eu acho que eu falaria a mesma coisa. Obviamente, a vitória é muito melhor. 3 pontos, dá aquela tranquilidade. Pô, começamos bem, começando vencendo. Não dá razão para a reclamação do Soteldo, o frigir dos ovos ali. Reclamou, ganhamos o jogo, irmão. Dá uma segurada aí e tá tudo certo. Você estava bem no jogo, mas o técnico optou para você sair. Você saiu, a gente continuou e venceu o jogo. Então, acho que foi importante a vitória, mas mais importante foi a postura no primeiro tempo. Eu gostei muito do Santos no primeiro tempo. No segundo, eu achei natural. Acho que realmente as trocas do Caixinha se provaram equivocadas, né? O Tassiano não conseguiu ainda jogar, manteve o Wendel realmente não tem condição. Aquela bola, por exemplo, a única que ele teve, que foi um cruzamento muito bem feito no segundo pau, ele sem precisar pular de cabeça. Cara, você pode pegar qualquer centroavante aí, você pega, vou pegar dos bons e dos ruins. Ó, Flaco Lopes faria. O Verratti comeria o goleiro com farinha naquele gol. Você tá louco? Ele, meu, o Caleri faria, o Yuri Alberto provavelmente faria. Então, assim, o Santos, ele peca por não ter um centroavante. Isso é um grande erro, um grande problema do Santos. Mas se realmente o Tiquinho chegar aí, ele é bem melhor do que eu. Eu não morro de amores pelo Tiquinho, já falei. Eu acho que não é um puta de um jogador, mas perto do Wendel Silva, ele é um grande jogador, não tenho dúvida. Então, eu acho que para mim o desempenho do primeiro tempo foi a melhor notícia do ano para o Santista, por enquanto. E deixar realmente uma ressalva à grande e espetacular partida que Gabriel Brazão fez hoje. Espetacular o que ele fez. Não sei se foi a sombra do João Paulo, mas ele já tinha feito grandes jogos no ano passado, mas hoje realmente ele fez uma partida de gala, de gala. Infelizmente tomou um gol ali no pênalti infantil do Sherman, mas merecia sair como o melhor jogador da partida. Na minha opinião, ele é o melhor jogador da partida. O Guilherme tem o seu mérito ali, o elogio que a gente tem que fazer para ele, obviamente, fez os 2 gols da partida. Mas o Brazão, espetacular. Concorda comigo, aliado? Em gênero, número e grau, chefe. O Guilherme leva o prêmio de melhor em campo, né, segundo a transmissora, mas até porque futebol é movido a gol. Com certeza. Mas se for olhar por meritocracia, por importância, por decisão, do lado de cá o Brazão também não ficaria digamos assim, não seria um prêmio mal entregue. Seria bem estaria em boas mãos. Também, estaria em boas mãos se o Brazão também tivesse ficado com o prêmio de melhor em campo. O que eu consigo ler desses primeiros 90 minutos do Santos sob a administração do Pedro Caixinha. Um time muito mais intenso, um time muito mais entregue, muito mais atento, um time com a síndrome de pânico para recuperar a bola quando não a tem, e um time com problema de conclusão, como o chefe colocou no destaque dele, na hora que precisa do arrematador, no último toque. Exato. O Santos ainda precisa melhorar muito esse último toque. Haja vista as estatísticas do jogo. O Santos criou muitas oportunidades, teve volume de jogo, mas não teve tanta precisão para transformar essas finalizações em gols. Exato. Foi ameaçado de forma igual pelo time do Mirassol, ainda que jogando pontualmente, o que faz lembrar, o Mirassol parece o Santos da semifinal contra o Bragantino o ano passado no Paulista. E o Santos foi o Bragantino do ano passado, com mais volume, com mais
domínio do jogo, porém menos efetivo. Naquela partida que foi 3-1 para o Santos, Sim. o Santos foi efetivo na base do jogo do Carille, que era o contra-ataque, né? Aquela transição direta, o famoso chutão, falando E deu popularmente. certo, E deu certo naquele momento. Mas o volume de jogo, as estatísticas, para quem quiser buscar no Google, coloca lá. Santos, Red Bull, Bragantino, semifinal do Campeonato Paulista. Você vai ver que nos números o Bragantino foi melhor. Exato. Mas na efetividade aquele jogo foi para o Santos. Então hoje o Santos conseguiu predominar, dominar e conseguiu ter o placar. Mas se não tivesse, se terminasse no empate, Nath, por exemplo, se tivesse acontecido 2 pênaltis do Sherman, não seria terra arrasada, chefe e aos aliados da Peixão TV. Porque o Santos demonstrou já um novo ânimo, uma nova postura. Tem que melhorar o sistema defensivo, porque hoje o destaque da defesa foi o goleiro. Exato. E quando isso acontece, é sinal que alguma Toda coisa está vez, errada com os exato. zagueiros e até mesmo quando nós tínhamos o Rincon. O Léo Godoy, uma primeira impressão, deixou a desejar. Péssimo. Num primeiro momento, deixou muito a desejar. Sim. Não dá para virar e falar, opa, vimos alguma coisa do Léo Godoy, né? O Wendel vai ter que se provar. Respeito a opinião do chefe, o Tiquinho não é essa Coca-Cola toda, na opinião do chefe. Para mim, o Tiquinho é um jogador que eu enquadro como reforço. O Léo Godoy mostra que é só uma contratação. Sim. O Tassiano Também não deu fez pra, nada, não deu para falar, pô, fez a diferença. Ainda não. Uma boa primeira impressão, ainda é muito cedo. Mas no todo, sai um Santos me deixando, chefe, com uma expectativa melhor do que a que eu tinha antes da partida. Eu até falava com a Nath aqui nos bastidores que o segredo para hoje era não criar expectativas. Mas parece ser um time promissor, atirar pelo primeiro Sobretudo tempo. no primeiro tempo, exato. E melhorar para concluir, e melhorar o físico. O Santos sentiu muito a volta do intervalo. É natural, é normal, mas que consiga recuperar e buscar a melhor forma o quanto antes. Para não acontecer que no ano passado no Morumbis, 11 horas da manhã, o Santos com a língua, parecia que estava de gravata Caindo. contra o São Bernardo, né? Exato. Então são só esses os pontos, mas muito mais o copo cheio do que propriamente alguma situação de sinal amarelo no primeiro jogo do ano. Acho que não. Acho que tem muito mais a se destacar e elogiar do que criticar. Eu concordo com vocês. Começamos o ano muito desconfiados, né? Herdamos essa desconfiança ainda do final do ano passado, onde, como você mesmo disse, terminamos a nossa passagem pela Série B de maneira melancólica, mesmo que ganhando e subindo, mas perdemos os últimos jogos. Então a gente veio com essa desconfiança e com essa melancolia para esse primeiro jogo. Pode falar, chefe, fica à vontade. Não, é que eu quero chamar a atenção que a gente está batendo os nossos recordes aqui na Peixão TV. Acabou o jogo, a galera veio em peso, quase 1.500 pessoas assistindo, 980 likes. Ô, Nath, e você, com aquele seu charme característico, aquele charme que conquistou Guilherme Kastner. Olha! Você pode pedir para o pessoal se inscrever no canal e deixar um like para nós? Com certeza, meus amores, por favor, estreia do Santos no Paulistão, estreia com vitória, primeiro tempo convincente, não foi mesmo, Anderson? Jogamos muito bem no primeiro tempo, segundo tempo deu uma descansadinha, deu uma sonolênciazinha ali, mas eu tenho certeza que o Caixinha vai dar um jeitinho, vai começar a encontrar qual é a formação ideal. Mas para comemorar essa nossa primeira vitória, que seja um ano de vitórias para o Santos Futebol Clube, por favor, deixa o like aqui na Peixão TV. Nós não continuamos o nosso trabalho, nós não fortalecemos o nosso trabalho sem a sua ajuda. Então, por favor, gente, quem estiver acompanhando a gente aqui na transmissão desse pós-jogo, deixa o likezinho aí pra fortalecer, Anderson, por favor, né? Vai fazer toda a diferença, né, gente? Porque assim o YouTube entrega cada vez mais, o pessoal vai entendendo qual é a pegada da Peixão TV. Exatamente. Aquele misto de resenha, sarcasmo, cinismo, opiniões Uns xingamentos sinceras. de vez em quando também, né? Rola, né? Às vezes escapam uns palavrões, não que a gente curta isso, eu acho uma falta de respeito do caralho, sair falando palavrão sem motivo, às vezes é foda. Puta problema puta isso. Que pariu. Mas enfim, no final das contas, do todo, né, sem querer ser repetitivo, a gente sai muito mais satisfeito do que insatisfeito. E quando a gente aponta nome A, nome B ou nome C, é porque entram 11 em campo mais as substituições. Você tem que falar das figuras que ali estão. E para quem viu a partida de ponta a ponta, alguns dos nomes que nós trouxemos aqui, o Basso e o Luan Pérez no sistema defensivo tem que melhorar. Com certeza. O próprio Sherman na lateral tem que evoluir. Até a questão... Maravilha. Caralho, cara... Que isso, cara? Passou bem na sua cara. Olha ele, a carinha dele. Se o Basso trampasse na Peixão TV, ia ser tipo 69. Isso, mais ou menos. 69. Estão brincando, hein, Huguinho? Hashtag é no amor, hein? E gemia. E como gemia? Então, assim, tem nomes que a gente tem que apontar. Para poder, hoje, amanhã, virar e analisar e falar, lembra que a gente comentou do Sherman na primeira partida, que deixou um tanto quanto a desejar, fisicamente até? E é natural a gente entender a carga dos treinos. A gente que consegue acompanhar lá, mais próximo à situação dos treinos, jogador a ponto de vomitar. O baixinho mesmo, o próprio baixinho, o próprio Soteldo,
O Ademir Quintino levou essa situação de É, bastidores. diz que o Caixinha coloca pra treinar, Os né? caras, o Caixinha na coletiva de apresentação, porque ele foi apresentado depois de alguns treinos já terem sido aplicados. Ele falou, ó, tem jogador do Santos aí de 16, 17 anos que eles não estão aguentando a intensidade do treino. Ele estava puxando os meninos do Sub-17, porque o Sub-20 estava na Copa São Paulo, para completar os treinos e eles não estavam aguentando. Olha só. Era a situação dele Menino usar de 2 16, meninos por 17 posição. anos, é. Então, assim, é natural sentir. Ele não tá nem com o organismo, não tá nem com o corpo dele formado ainda por completo, Sim. por inteiro, né? Então, assim, é natural. Tem que evoluir e a gente tem que observar o todo. Saio daqui com muito mais expectativa positiva do jogo Eu contra também. a Ponte no domingo Eu do também. que preocupado. Levemente otimista. Eu concordo com você, Anderson. Queria aproveitar essa reta final aqui de transmissão pós-jogo da Peixão TV. Produção, temos superchat pra ler? Que acho que a gente tem que ler alguns, né? Por favor, manda aí, meus amores. Olha lá, ó. Eu não vou conseguir ler o nome de quem mandou. Jefferson Mussolini. O Jefferson tá perguntando. Hugo 69, o Gabigol foi poupado? Habla, Hugo. Jogou ontem, né? Não, mas desse jogo de hoje. Acho que o pessoal Não, tá ele querendo não- saber. Ele não foi contratado pelo Santos, não. Quanto que ele mandou aí? Não deu certo? Quanto que ele mandou R$2. Ah, nem vira responder, vai. Olha. R$2. Fez pouco caso dos R$2 do nosso torcedor santista aqui, ó. Tem mais, hein? O Marcos dizendo que difícil tirar o carilismo de pensamento de jogador. É isso, Anderson? Deu Tem uma razão. carilizada no Mas não, segundo o Marcos tempo? tem razão e nós comentávamos até antes mesmo desse jogo. Pelo que nós vimos do recorte do Santos contra o Atlético, né, o jogo que o Santos fez na pré-temporada curtíssima, o time titular empatou em 1-1. Aí Sim. quando entraram os reservas, Diógenes no gol, o Rainer não, o Kevson, né, entrou na lateral. Sim. A gente viu alguma dificuldade. Para hoje, de momento, assim, de pronto, a gente observa, por exemplo, o Léo Godoy, na primeira impressão, a gente tem que dar uma chance para a segunda impressão dele, porque a primeira não Não foi... convenceu. Não convenceu. É. Tá sendo o Léo Godoy que veio do Atlético Paranaense, não aquele do Estudiantes que o levou até o Atlético. Essa é a minha leitura Sim. sobre ele. Mas no todo, eu acho que a questão é física até, Nath. Os caras estão treinando pesado como eles não treinavam há 1 ano. E aí vem o comentário do Marcos que mandou no Superchat. É difícil tirar o Carille não só da mentalidade, mas no hábito. Como do. Exato. No hábito. Da atitude. Exatamente. Os caras não tinham o hábito de treinar pesado, chegando no CT 7 horas da manhã, 8h30 estando no campo. gente. Não tinha. Ah, não. Hugo, não Tem a ver, tinha. sim, Tem a Hugo. ver, Eu acho Hugo. que tem. Tá tratando com criança do primário, não. Eu acho que não, Tratando tem de a ver, sim. adultos. Não. O cara Hugo, sabe que quando ele tem que chegar às 7 horas, ganhando. Você trabalha de turno ou horário comercial, Hugo? Eu trabalho 24 horas por dia. Não, isso não existe. Você Eu trabalha de trabalho. turno ou horário comercial? 24 horos por dia. Ah, então não dá pra falar contigo. Você trabalha de turno ou horário 24 comercial, horas. Nath? Turno. Turno, mas Isso. a parte noturna você trabalha? Também, algumas vezes sim. Então, beleza. Ou seja, se te muda um horário, você fala, agora você vai fazer uma escala das 8 às 18, você vai ter que mudar o horário de saída, você vai ter que mudar o horário da tua alimentação, você vai ter que mudar toda a tua mentalidade. Dá uma bagunçadinha. Os jogadores, ano passado, começavam a treinar 10h30 da manhã. 10h30 hoje, eles estão terminando a parte física do treino. O Soteldo Eles estão não. chegando no CT 7h30 da manhã. 8h30 já tem que estar indo para o campo. 10h30 está finalizando a parte do treino. Depois alguns fazem o aeróbico na academia e daí por diante. Pô, o que tudo isso tem a ver? E 2 períodos ainda tá sendo, não é? Alguns treinos acontecendo 8h30 da manhã e outros às 17h. Amanhã, o time que jogou hoje, amanhã já treina na parte da tarde. Treina, janta, aliás, treina, almoça. E no sábado, aliás, desculpa, amanhã treina à tarde. No sábado eles treinam novamente pela e depois manhã. já viaja, se bobear, né? Olha a batida de treinos que o Caixinha está colocando. Amanhã eles treinam à tarde. Deve ter um regenerativo para quem foi titular, para quem Sim. jogou mais, mas tem treino. Tem CT para eles amanhã, não tem folga. No sábado, treina pela parte da manhã, almoça, viaja para Campinas. Domingo já enfrenta a Ponte. Isso com o Carille, quem viveu, viu o Carille. Quem acompanhou. Folga, se apresenta no sábado, faz um treininho, não tem o tempo, o Caixinha está emplacando o ritmo dele. Consequentemente, vai ter algum momento que os caras vão deixar o físico em campo. Não vai ter os 90 minutos na íntegra, Sim. até pela Principalmente mentalidade. nesse começo, né? É natural. Então, assim, parece. E eu vejo alguns relâmpagos do Santos, do Sampaoli,
de intensidade, de vontade. Calma, eu posso estar um pouco emocionado, posso estar um tanto quanto iludido. Não é isso. É que a gente passou tempos tão difíceis que qualquer resquício de positividade, qualquer resquício de coisa boa, a gente precisa sim valorizar. Por que não? Foi como você disse, é muito cedo ainda, com certeza. A gente tá tentando ser otimista, torcendo para que a gente consiga ter um ano um pouco mais tranquilo. Então tá tudo bem a gente querer olhar o copo mais cheio, como a gente falou no se início. fosse querer colocar aqui, Hugo, chefe, aos aliados aí da Peixão TV, a gente não está aqui destacando o que o Sherman deixou um pouco a desejar, ou que o Léo Godoy não correspondeu. A gente pontuou. Pelo contrário, a gente exaltou a performance do Brasão, a intensidade do Santos, a desenvoltura que teve o Soteldo fazendo o que era esperado dele, querendo ou não ali a qualidade de finalização que o Guilherme teve. E a gente está com uma expectativa positiva dos nomes que estão por chegar. Tiquinho, Tassiano, que também não dá para dizer muito desse jogo. Acho que esse ponto não tem como a gente discutir, ô 69. Eu acho, só para voltar um pouquinho no assunto aí, que você falou da questão do treinamento, né? Eu acho que esses caras deveriam treinar 10 horas por dia, né? Pelo dinheiro que eles ganham, eles treinam muito pouco, realmente. Agora, eu não acredito que um adulto, né, marmanja, a maioria com filho, não sei o quê, ganhando uma bala por mês, sabe? Tranquilo, sabe que vai chegar em casa, não tem nenhum tipo de problema. Vai falar assim, agora eu não entro mais 10, entro 7... Isso vai ter algum tipo de problema. Sinceramente... Não falei que era problema, eu falei que era uma mudança. Não, mas ninguém disse que era problema. jamais. A gente dizia que na época do Carille era muito mais confortável. Era mais confortável Era muito mais elenco, cômodo. era. Vocês acham, meus aliados, que os caras amanhã, Nenhum estando tipo lá de para treinar às diferença. 5 horas da tarde, já não é uma boa resposta porque a gente queria dos jogadores profissionais? Até pelo que disse o Hugo, é um comentário comum. O cara ganha uma bala. Irmão, ele ganha uma bala porque ele gira uma bala. Ele ganha uma bala porque eu sou é a favor, proporcional. Só para eu sou a concluir. favor. Amanhã vai ter treino, sábado vai treinar de novo, vai almoçar, vai viajar, vai chegar lá em Campinas e vai jogar 8h30 da noite. Hoje é quinta-feira, quase sexta já. Os caras já estão com a programação organizada até domingo. Sim. Disso a gente não pode mais reclamar. Essa é a dinâmica do Caixinha. Extremamente diferente do que era com o Carille. Eu acho Preguiçoso, ótimo. moroso, beirava um trabalho vagabundo. Assim, eu não tenho tempo, os caras treinam vendo vídeo. Não existe isso com Caixinha. Amanhã alguém vai estar em campo fazendo alguma coisa. E é isso que a gente queria. E com certeza, o trabalho vai dar resultado. Isso é em campo pro planejamento, Santos. é o mínimo que se espera, na minha humilde opinião, é o mínimo que se espera para um clube da grandeza do Santos. Organização e planejamento. Acho que é o que todo torcedor santista espera para esse ano, para que a gente possa ter um ano mais tranquilo. Tudo que a gente passou nesse recorte recente dos últimos anos, que acarretou no que nós passamos em 2024, foi falta de planejamento em todos os setores do clube, praticamente. Então, olha só, deixa eu aproveitar, gente. Tem mais superchat aí, não é, produção? Vamos emendar, Eu superchat. nem terminei o comentário. Eu não sabia, achei que tinha parado de falar. Cortou e continuou o dele ali. Quer falar? Então fala que a gente vai chamar depois superchat e tier list em seguida. Voltando aqui a respeito dos jogadores do Santos. É porque assim, o contexto do comentário do aliado foi assim, parece que o Carille saiu do Santos, mas o costume dos caras não saiu. No sentido de que treinar agora mais vai fazer uma diferença no sentido deles ficarem mais cansados, etc, etc e tal. Assim, o Carille não é o primeiro técnico da história do Santos que fazia treino em 10 horas e o Caixinha não é o primeiro técnico que coloca treino em 2 períodos, enfim. Cuca fazia isso, o Sampaoli, né, que é o exemplo que ele deu, também fazia a mesma coisa. Acontece que é o seguinte, é o primeiro jogo da temporada. Assim, tudo que a gente que reclamaram ano passado, tudo, absolutamente tudo, Sim. tudo, sem tirar nenhuma vírgula, foi visto no segundo tempo do Santos. Sim, a gente comentou que carilizou, Mas aí tu tá né? olhando o lado ruim e o lado bom. Tudo que a gente pedia foi visto no primeiro tempo. tempo, exatamente. Ai, se o Carille colocasse um lateral. Lembra de quando o Carille colocava o Rainer no lugar do Pedrinho? Invertia, fazia... Então, assim, é aquilo, né? Que é o primeiro jogo, então a nossa análise sempre ela tende a ser um pouco mais positiva, né? Sim. Tende a ser um pouco mais positiva. Por causa do primeiro tempo. Vamos supor que a gente tivesse feito os 2 tempos como foi o segundo tempo, a gente ia estar falando... eu, pelo menos, ia estar falando mal. Acontece o seguinte, você vê se vai ganhar. Sim. Você vê se Sem vai dúvida. ganhar. Na estreia, o mais importante era o resultado. Se esse time jogar desse jeito aí e parar nas quartas, já dá pra cravar que foi pior que o Carille. Porque o Carille foi pra final. Sim. Então, assim, futebol
é resultado. Com certeza. Não tenho com que certeza. nem a gente discutir em relação a isso. Então, entendeu? pra ti, o Carille foi melhor que o Sampaoli? No resultado? Com certeza. Ganhando uma Série B. Não, foi pra final do Paulista. São Paulo não foi, né? Ah, então. Ai, gente, eu Deus me desisto. livre. Eu não quero nem pensar. Gente, com todo respeito, eu não quero, eu não na quero alegria nem de ter alguns lembrança e do a Carille. alegria de outros tantos, eu desisto. São Paulo não foi. Desisto. São Paulo foi pra final do Paulista? Eu nem lembro. O Gabriel Martinelli, você lembra como ele foi revelado? Não. 4 gols em cima do Santos, ganhando de 5-1 o Ituano. Assim, o Carille tomou de 5-1 de quem? Nós fomos vice-brasileiros com o Quantos São Paulo, pontos, né? quantos pontos atrás Contra do aquele, Flamengo? mas contra aquele Flamengo que era fora Então, da curva, mas né? aí é uma questão de aquilo, né? Olhar o copo meio cheio E o copo vazio, exato. Então, assim, o São Paulo, ele não é melhor o Carille, ele não é melhor do que o São Paulo. Zero. Do estilo de jogo, de tudo. O São Paulo ganhou uma Copa América com o Chile, né? Então, assim, não é. Mas no Campeonato Paulista, o resultado do Carille foi melhor que o São Sim. Paulo. Mas Fazer foi, uma foi pergunta inesperado, simples, né? só uma pergunta Inesperado. simples, Ninguém assim. esperava que aquele time fosse chegar na final Uma do jeito que perguntinha chegou. simples. O Santos, com essa partida de agora, foi a 4ª partida recente contra o Mirassol. O Santos tem 2 empates e 2 derrotas. Correto. 2 empates e 2 Duas vitórias. vitórias. Com essa de hoje. Se perguntar para qualquer torcedor que esteja acompanhando lá na Peixão TV no chat, qual foi o melhor jogo do Santos que eles assistiram contra o Mirassol, eu duvido que eles escolham qualquer um dos 3 que tinha sobre a administração do Carille, sobre o comando do Carille. O jogo de hoje, mesmo com o segundo tempo deixando um pouco a desejar, o primeiro tempo foi fora do que nós estávamos imaginando, foi além do que nós tínhamos de expectativa, e não tem como a gente querer colocar Caixinha e Carille na mesma página, porque são perfis totalmente distintos. diferentes. Ele fala claramente, quando não tem a bola, querer a bola, quando tem a bola, querer o gol. O Carille quando não tiver a bola, fuja dela. Quando tiver a bola, se livre dela. Era simples assim. É completamente diferente. Então, acho que, desculpa, respeito sua opinião, a gente é obrigado a respeitar a opinião dos outros. Concordo? Não concordo. Entendo, mas não concordo. Assim, deu para entender o que você falou? Consegui entender. Respeito o que você falou? Respeito você e a sua opinião. Concordo? Muito longe disso. Tipo assim, não dá pra gente querer pegar o segundo tempo e falar, olha, tá vendo? Eu entendi o que o Olhado falou no Superchat e ele tem razão, a gente concordou com ele. Não dá para tirar o Carille da mentalidade dos jogadores de uma hora para outra. A maior prova disso foi o resultado com o Atlético. Mas o time titular empatou com o Atlético, não perdeu. Os reservas que perderam. Isso mostrou o quê? Que o Santos não tem time? Não. Mostrou que não tem elenco. Exato. E hoje ficou mais claro ainda. Exato. Não tem elenco. Porque quando trocou, o Caixinha time usou as peças carilizou. Exatamente. O Caixinha usou as peças que já estavam entrosadas, com algumas outras que já se conheciam. E quando ele começou a experimentar o que ele podia fazer, aí ele começou a entender que não dá para apostar de cara numa alteração. Talvez tenha servido mais pra gente, ou talvez só pra mim. Entender o porquê dele não sair com o Léo Godoy titular, o porquê dele não colocar o Tassiano de cara saindo jogando, o porquê de algumas decisões que no segundo tempo, mesmo com o time do Mirassol mais cansado, o Santos compensou o descanso dos que vieram do banco com a falta de entrosamento. Exato. Ficou elas por elas. Então daqui 2 ou 3 rodadas... Aí ele vai ajustar. Aí vai ter não mais tenho ajuste. dúvida disso, Aí a gente vai poder observar melhor o Tassiano, talvez dar uma segunda Entra chance Tiquinho. pro Tiquinho, o próprio Léo Godoy, da gente não pegar essa impressão de que Soteldo não serve. talvez fique mais tempo em campo, se O Zé estiver Ivaldo. jogando bem como Ninguém jogou tá reclamando hoje. do Zé Ivaldo aqui, Não. tanto que a gente tá nem lembrando de falar tanto do Zé Ivaldo. Não comprometeu, fez o arroz com feijão. Pelo é o Domingos. contrário, até porque a nossa régua da zaga hoje estava baixa. Muito baixa. Então ele entrou e não comprometeu. Mais baixo que o pulo do Baço ou do Luan Pérez em bola aérea. Então, assim, eu tô tentando olhar aquele papo, meus aliados. Tem o ditado que diz o copo meio cheio, não tem isso? Só que você tem 2 pontos de vista. Meio cheio de espaço para ser preenchido ou meio cheio de água. Esse é o ponto. O Santos está com o copo meio cheio de espaço a ser preenchido, com muito otimismo. Eu termino, digamos, essa minha análise e leitura do jogo contra o Mirassol. Saiu muito melhor do que cheguei. É isso, gente, olha só, tem superchat e em seguida vamos para a tier list pra gente seguir aqui reta final dessa estreia do Santos aqui na Peixão TV. Olha só, esses já perguntaram, né? Hugo 69, o Gabigol foi poupado? Atualizou o valor ali, ó, que o Hugo falou que tava muito pouquinho. Ai, tá vendo? Hugo, você reclamou que ele Estratégia. mandou R$2, ele mandou 20 agora. Agora você vai ter que responder por vintão. Não, o Gabigol não veio pro time do Peixe essa temporada. Jogou ontem, né, pelo Cruzeiro, jogou muito mal, aliás. Agora, só para concluir, Nath, assim... Ai, mas sem falar de São Paulo mais e de Carille, vamos, Não, calma, vamos seguir o baile. É, Calma não, que já tem mocota já. eu acho que Eu ainda tem que voltar pra Santos, Hugo. Me ajuda, irmão. Por Não, favor, mas tá aí- tardão, mó chuva, vai. Bora, vai, fala. vai. Mas Quando aí- tiver falando Discorre, nota, tu discorre, fala, vai. Vou discorre. falar vai. não, continua. É a minha participação Desistiu? pontual. É pontual, você tá Então aqui vai, todo jogo. próximo superchat, bora lá. O Soteldo saiu.
A ofensividade acabou? O que Sim. vocês acham? Sim, Visível, né? sim. Não querendo pintar ele de salvador de pátria, Não. muito longe disso. Não. Mas, nitidamente, quem estava pelo menos tentando alguma coisa, ou pelo menos ali no X1, Nossa. tendo mais oportunidade, foi ele, né? Aqui, ó. Como é que eu aponto aqui? Isso aqui. Esse aqui. É o quê? Monstro. Monstro. Lê o nome pra mim, que eu não tô conseguindo Aí enxergar. você apelou. Que Eu tá, não- tá eu não difícil, enxergo. Não consigo. Leonardo Oliveira. Leonardo Oliveira. Monstro. É isso. Com Carille, até com a derrota seria folga. Com certeza, postura, foi assim. Postura e conduta. Simples isso aí, Hugo. Na Monstro Série B aqui, foi ó. assim. Mesmo com derrota, ele dava folga. Obrigado ao aliado aí que me fez não parecer um alienado. Tem mais gente? Olha, se for esse Soteldo que teremos na temporada, estou a me iludir. Cedo, tarde para se iludir. É necessário, tratando-se de tem Soteldo, espaço que ser para se reticente. iludir. Tratando-se de Soteldo, a gente tem que ter muito cuidado. Já deu chiliquinho. Nem disso a gente está falando para não parecer que está olhando. Só está reclamando. Nem do chiliquinho dele por ter sido substituído a gente está abordando aqui. Mas vamos é a nem dar atitude essa do moral Soteldo. pra ele, Entendeu? Então, assim, cara, ele fez o que se esperava dele. Ciscou, quebrou a linha, deu um passe em profundidade, achou espaço. Pronto, é isso aí. Uma assistência na temporada e uma partida. Já vai para a estatística dele, que se valorize e que deixe dinheiro no Santos Sim. quando tiver uma proposta boa. Exatamente. O que você acha, Hugo? Se for esse Soteldo, teremos na temporada... Se for esse Soteldo, estamos a nos iludir? Pode passar aí. Não quer falar, Hugo? Hugo não quer falar, gente. Então, bora lá. O Hugo tá certo em afirmar que o Carille foi melhor que o Sampaoli. Errado foi o psiquiatra que liberou ele lá do CAPS. Como é o nome do nosso querido santista que mandou a mensagem? Ricardo Júnior. Ricardo Júnior, R$5. Hugo quer responder? Hugo não quer responder. Tem mais superchat, gente? Mais um. Bora. Boa noite. Poços de Caldas na área, olha só. O grande Tubarão Branco voltou. Time do Carille empatou com o fortíssimo Bangu. O Carille estreou lá pelo Carioca, é isso? Tô sabendo agora. Eu soube também não que sabia. na pré-temporada ele perdeu, acho que fez 2 jogos treinos, perdeu os 2 jogos treinos. E, cara, na verdade, assim, que seja feliz longe daqui, Eu tô que bem seja nessa muito triste também. quando enfrentar o Santos. É. E já era. A gente ainda vai ver um pouco dele aí nesse time. Ainda vai ver um pouco. Então, quanto menos a gente lembrar, melhor pra gente. Exatamente, eu penso assim também. Estamos descarilizados já conseguimos nos livrar. Na minha opinião, temos um treinador. Admiro o trabalho do Caixinha, torço muito para que, inclusive, ele faça um bom trabalho, afinal de contas. Torcer pelo trabalho do cara que pode melhorar a situação do nosso time. Então, vamos deixar para lá esse papo de Carille, que eu acho que nem cabe mais. Partiu o tier list, gente? Temos aí na tela pra gente começar, não? Bora. Lembrando que temos aí as nossas prateleiras de jogadores. Inclusive, vou ver com os meninos depois se a gente vai atualizar esses nomes, né? Porque tem coisa aí, tem 6 horas de busão ainda do como que era o menino? Do Patati. Tem coisa muito antiga aí. Vamos ver se de repente a gente dá uma atualizada nessa prateleira aí. Primeira tier list de 2025. Vamos começar, gente? Coloca aí os jogadores na tela pra gente poder... Ou a gente que vai falando e vai classificando? Isso, vocês vão falando e classificam. Boa, então vamos começar por quem? Brazão? Brazão. Bora lá. Gabriel Brazão. Temos Pix do Presida, que é topo da linha. Seleta da Vila, que é o segundo ali. Paella do Chefe, que já é um belo prêmio. Uma grande paella. Já comeu a paella do Chefe? Não, Anderson? Não tive essa oportunidade, porém tô curioso e com vontade, quem sabe? Fica a Dizem dica. que é maravilhosa, também não comi. Tem também viajar 6 horas de busão, 16 horas de busão, em homenagem ao Patati, nosso eterno menino da vila, que fez aquela... Lembra aquela época? Reclamou, né? Reclamou do busão, enfim. Escória, que é, né, dispensa comentários, o significado da palavra. E abaixo da escória tem a classificação Patrick, porque isso a gente criou em 2024. Não vimos o Patrick atuando ainda em 2025, ele que foi mantido no elenco, mas pelo menos em relação a 2024 é a pior categoria, é o Patrick. Bora lá, Gabriel Brazão, pra você, Anderson, qual categoria? Hoje, jogo a jogo, Pix do Presida. Pra mim também, Pix do Presida, Hugo 69. Gabriel Brazão. Pix do Presida. Unanimidade, Gabriel Brazão. Destaque do jogo, né, Anderson? Não fosse ele, o Santos talvez saísse com empate, né? Pra ser otimista. Que para um primeiro jogo ia ser já
um bate. Um alerta, E né? lembrando que aquelas 3 oportunidades claras que a gente viu durante a partida vieram antes do gol do Santos. Porque o Santos fez o gol no apagar das luzes do primeiro tempo. É verdade. Então, assim, O querendo ou jogo não, ele, podia ter tomado outro rumo, né? assim como um atacante, aquele que faz o primeiro gol, ou aquele que faz o gol da virada, acaba sendo decisivo numa partida, o goleiro, quando evita o time tomar o primeiro gol e assim deixar a oportunidade de marcar primeiro, eu acho tão decisivo quanto. Então, Pix do Presida pro homem que tava brabo hoje. Unanimidade. Então, Pix do Di Lopes para Gabriel Brazão. Um beijo, Di Lopes, que tá longe aí, mas ó, faz o Pix aí que o Gabriel Brazão foi unanimidade aqui na Peixão TV. Bora lá. João Basso, vamos lá, da zaga? João Basso, qual categoria, Hugo? Ah, Patrick, né? Porra, o pior dos piores? Eu colocaria... Putz, vou dar a escória, vai. Tô com dó de dar um Patrick logo na primeira rodada já. Eu não consigo ter dó do Baço. Se tivesse abaixo, acho que o Baço deveria ser uma categoria. Vamos Abaixo do trocar o Patrick pelo não, Baço? não, mantém Será? o Patrick Abaixo do Patrick? e põe o Baço. Você tem que criar. Caraca. Ele é a prova que no fundo do poço dá pra cavar. Meu então Deus. eu Patrick? gentilmente ponho no Patrick ali. João Basso na categoria Patrick, produção. Luan Pérez, dupla de zaga dele. Luan Pérez, acho que pra se ambientizar assim, umas 6 horinhas de busão não ia mal hoje. Tá não. bom? É. Olha, como eu não achei que ele foi infinitamente melhor que o Basso, então eu vou deixar os dois na mesma categoria. Vou dar a escória pros dois. Hugo. Patrick. Patrick também. Hugo tá implacável. Tá E pistola agora cada um aqui. votou em um. Então prevalece o teu voto, vai. É? É lógico, como co O que vocês acham, gente? Manda aqui no chat, gente, rapidinho. O Luan Pérez. O primeiro que falar aqui no chat vai ser a categoria do Luan Pérez. Bora. Hugo, Lucas Braga do programa. Que isso, gente? Bora, gente. Escória. O primeiro foi escória. Então aqui, ó. O primeiro que falou aqui, então, João... Como que é? Luan Pérez, escória. Boa. Vamos lá. JP Sherman, nosso lateral. Qual categoria? Vou usar a categoria do Patati, que quem desenvolveu a categoria 6 horas de busão, e hoje o Sim. Sherman deixou a desejar, não só pelo pênalti que fez, mas deu uma ameaçada num outro possível pênalti, alguns outros vacilos que a gente viu por aí. 6 horas de busão pro Sherman, sem parecer cruel. Ok. Hugo, Sherman? Sherman. Patrick. Patrick também? Vai todo mundo pro Patrick hoje, hein? Olha, eu vou dar 6 horas de busão também pro JP Sherman, por motivos de, querendo ou não, ainda é um menino, né, revelado pela base, tem aquela coisa que a gente comentou da inexperiência, da afobação. Acho que ainda pode oferecer mais para o Santos, mas morreu o preparo físico dele. Você comentou sobre um jovem jogador que morre no segundo tempo, tipo assim, antes do que outros jogadores de mais idade que ele, né? Então, acho que liga o sinal de alerta a respeito do preparo físico do Sherman. Podia ter comprometido a situação, podia ter feito 2 pênaltis se o juiz resolvesse complicar a nossa situação e ter dado aquele primeiro pênalti. Então, Perfeito. viajar de busão é o JP Sherman. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o Sherman tá na formação até Exato. do corpo dele. Então, É. ninguém tá cobrando mais do que a gente espera do Sherman. Sim. Né? 17, 18 anos, tá formando o corpo, ia sentir mesmo. Talvez aí a gente possa até dar uma olhada no caixinha, quando colocou o Léo Godoy, dar uma atenção nisso, mas até pra gente poder elencar e não ficar todo mundo no mesmo balaio, 6 horinhas de busão pro Sherman. É isso. Com cuidado. Estamos dando uma moralzinha pro nosso Ônibus menino da leito. vila, né? Ônibus o leito. ônibus leito, exatamente. Escobar, gente. Nota do Escobar. Prateleira do Escobar. Tá na ponta da língua aí, Hugo? 6 horas de busão. Olha, pensei que ia dar escória também. Pô, o Escobar hoje eu não vejo ele falhando hoje, não vi grandes problemas ali com ele. Pelo contrário, vi ele ajudando a apagar alguns incêndios. Sim. Eu sendo generoso hoje, gente, porque eu saio daqui com a Tá com o expectativa... coração bom hoje? Não tô de coração peludo hoje não, vou na paella do chefe. Olha, a Paella é um excelente prêmio. Eu vou. Paella é um excelente prêmio. Eu também acho que o Escobar não comprometeu, mas também não fez nada de incrível. Então eu vou deixar ele ali na meiuca ali. Viajar umas horinhas de busão também não faz mal a ninguém. Sem problema nenhum com ele. Não atrapalhou, mas também não resolveu nenhum problema. Então, assim, vai de busão e tá tudo certo. Vai chegar lá em Santos com conforto, que é um ônibus leito, como você havia comentado, certo? Bora lá pro nosso meio-campo agora. Primeiro, vamos de Tomás Rincon. Prateleira de Tomás Rincon, Hugo. Patrick. Patrick pro Rincon. Bora, Anderson. Putz... Eu colocaria acima do Patrick é o Escória, né? É.
Eu não colocaria ele no mesmo grau que eu coloquei o Basso, por Eu exemplo. tô seguindo esse... Então eu coloco ele só uma prateleirinha acima. Que é o Busão. Não, é o Acima da Escória é o Busão. Escória, né? Não colocaria no Patrick, colocaria na Escória. Ah, então... O Tomás Rincon Tomás na Rincon. Escória. É. Olha, ele não colaborou muito de fazer a proteção da nossa zaga ali como a gente achou que era o posicionamento dele, já que também tá um pouco lento ainda, mas também não acho que foi o ponto fraco do time. Faz muitas faltas, precisa ter aquele cuidado porque talvez não tá tão com a velocidade, não tá muito veloz e por esse motivo chega muito atrasado nas jogadas, acaba fazendo muita falta, toma cartão, aquela coisa toda. Mas também não acho que... Se eu coloquei os dois zagueiros ali na Escória, eu acho que o Rincon tá um tiquinho acima. Ele vai de Busão pra mim também, tá tudo certo. É uma análise justa. Eu só não Tô conseguia tentando- colocar... Eu tô tentando... Como o sistema defensivo, tirando o Brasão, foi mal num todo, mas ainda assim não tentando deixar todos no Sim, mesmo balaio. é isso que eu penso. O nosso sistema defensivo não foi bem. Mas se o Basso. o Basso e o Luan Pérez estão em um, eu acho que o Rincon tá um tiquinho acima. Pouca coisa, não muito também, viu, gente? Então é isso. Ficou como, que eu nem lembro? 6 horas de busão, não foi? 6 horas de Busão ficou o Rincon Não, ele na... voltou Patrick. Patrick, eu, Busão e você? Eu tinha colocado Escória, mas Escória. vamos 6 horas de busão. É. Ouvindo a tua explicação, não vejo problema Vocês nenhum acham, em gente, relocar meu voto. do Rincon? Não, viajar 6 horas de busão. É o que você falou, tá? Tu criou um... Ninguém comentou aqui nada? Um Comenta aí parâmetro. pra gente, gente. O que vocês acham do Rincon? Coloca aqui no chat. Mas tu deu uma boa justificativa, criou um bom Mais um ou bom menos, parâmetro. mais ou menos. Não dá pra colocar todo mundo no mesmo 6 horas balaio. de busão. Mandaram 6 horas aqui, de ó. busão, Pronto, 6 é. horas de busão. É o mais Bora. justo mesmo. Vamos para Pituca. Pitu Cross, segundo nosso querido Hugo 69. Qual é a categoria dele, Hugo? Patrick? Patrick pro Pituca. Anderson. Levando em conta os critérios que você estabeleceu, vou adotar o mesmo critério para colocar 6 horas de busão pro Pituca. Pro Pituca. Eu também vou de 6 horas de busão pro Pituca. Acho que ficou também ali na Não meiota dá da pra colocar tabela na ali. Escória, nem no Patrick, não comprometeu. Não acho que merece uma paedia, Exato, mas então- também não é Escória nem Patrick nessa partida pra São mim. 6 categorias. Ele tá na quarta, né? É, Digamos assim. Então tá não ali tá. no- Tá na média tá pra na baixo. média. Na média pra baixo. É isso. Pituca, quem mais? O Rincon, Pituca. Guilherme, Soteldo, No meio era só eles dois? Era, né? Rincon, Pituca. Aí depois era Soteldo, É Guilherme, isso, então. Lucas Braga e Wendel. Boa, então vamos primeiro pras deixar notas... o Soteldo pro final. Vamos deixar o Braga. Soteldo e o Guilherme pro final. Que é o Vamos Braga. de Lucas Braga, por favor, meninos. Patrick. Patrick, unanimidade. É. Tá, então esse foi fácil. Lucas Braga, Sempre vai ser, Patrick. né? O máximo ele vai chegar numa Escória com muito... Com muito esforço. Wendel, gente. Patrick também. Escória. Eu também vou no Escória. Porque não- eu acho que ele ainda foi um pouquinho melhor do que o Lucas Braga. O Patrick não... O Patrick, ó. O Wendel não faltou vontade, não faltou É. iniciativa. Faltou qualidade mesmo. Eu também acho. Então, às vezes, o problema não é nem Teve dele. ainda 2 finalizações perigosas, vamos dizer assim. O Lucas Braga nem isso não conseguiu. O problema, às vezes, não é nem dele. O problema está com ele, entendeu? Tipo as pernas, no caso. ter 2 pernas praticamente iguais e a cabeça meio de Kinder Ovo. De quina. E assim, ele tem que se provar. Porque se o Tiquinho vier entrando em forma, ou se Ah, esperar, aí não. não tem dúvidas. É, Então, com certeza. Escória, com todo respeito aí pro Wendel Silva. É isso. Bom, vamos agora para os 2 nomes principais dessa partida. Pelo menos foram os nomes mais comentados, né? Vamos começar com o Guilherme, que acho que o Soteldo é o nome um pouco mais... que causa um pouco mais de polêmica. Guilherme, 2 gols, fora movimentações, assistências. Guilherme Hugo 69, qual é a prateleira do Guilhermessi nessa partida? Paedia. Paedia do Paedia, chefe. Paedia, Paedia, né? Paedia. Merecido, né? Paede. Eu também acho que é Paedia do chefe. Lembrando que a gente deu o Pix do Presida pro Brasão. Então a gente entende que o Brasão teve Destaque. destaque e teve total culpa no Participação no resultado. Participação no resultado. Foi determinante para essa vitória do Santos. Então eu concordo com os meninos. Guilhermessi, Paedia do chefe nessa partida contra o Mirassol. É isso, gente? Tá lá já? Paedia do chefe para o Guilhermessi. Eu pensei em trocar meu voto do Guilherme para a Seleta da Vila, mas como vocês dois votaram na Paedia, ele vai ficar na Paedia e tá tudo certo. Faria mais sentido, porque marcou o gol. Porque marcou os gols. Foi o que eu Marcou pensei. Os gols, no caso.
Mas, ao mesmo tempo, foi um gol de falta, né? Com Sim, bola parada. a bola parada. E aquele passe que o Soteldo acabou dando, que vai ser o próximo a ser avaliado. Exato. Então, até pra gente não se deslumbrar um tanto, Não ficar muito emocionado, dá um né? intervalo ali para dar um grau de importância ainda maior para a participação do Brasil. Por isso que eu pensei nesse Nessa intervalo distanciazinha entre um e entendeu? outro, Para deixar bem perfeito. claro que o Brasão foi o destaque real. Faz total sentido. E agora vamos ao último nome da partida, que é um nome um tanto quanto polêmico. Parte da torcida tá feliz com a volta, outra parte diz que não queria que esse cara vestisse mais a camisa do Santos, mas o fato é que jogou hoje, reestreou com a camisa do Santos e jogou bem, pelo menos enquanto esteve em campo, ajudou, teve assistência pro gol, procurou ali vantagem no X1, deu uma movimentada ali no ataque do Santos. Quero saber de vocês, meninos, prateleira de Jefferson Soteldo nessa estreia do Santos no Paulistão 2025. Hugo 69. Paedia, pra mim. Paedia do chefe. Justo, né? Seguindo esse critério que você falou, nem pra emocionar muito. Sim. E também justificando a partida que ele fez. Se eu fosse levar em conta, um exemplo, o histórico, o passado, o ranço que eu tenho do Soteldo, mas é o jogo, né? É nesse jogo contra o Mirassol. Então, nesse jogo, Paeja, é justo. Justo, eu concordo. Paedia do chefe para Jefferson Soteldo. Fez uma boa partida, na minha opinião. Se tivesse ficado mais tempo, talvez o Santos não tivesse Sofrido tanto. Exatamente. Mas é aquilo, né, gente? É um teste. É a primeira partida ainda. Treinador novo, parte do elenco nova também, sendo reformulada ali. Muita coisa diferente, inclusive na parte dos bastidores, né? E só para completar o que você está dizendo. E que bom poder testar tendo uma vitória no final Sim, desses testes. sem dúvida que nenhuma. bom. Teve um sustinho ali com o pênalti de Sherman, mas sai com resultado positivo. Algumas respostas já observadas, algumas expectativas não correspondidas e outras superadas. Bom, pelo menos testou, garantiu 3 pontos, mais tranquilidade para enfrentar a Ponte no domingo, 8h30, lá em Campinas. É isso, gente. Produção, temos aí o nosso checklist feito. Lemos o superchat, fizemos a transmissão. Teve agora a tier list. Falta alguma coisa, meus amores? Falem comigo. 3 superchats. Olha, manda, bora. O pessoal tá participando, hein? Quero parabenizar, é pra você, Anderson. Parabenizar você pela sua coerência. Obrigado, meu aliado. Não consigo. Também não enxergo. Fala aí, produção, o nome de que... Vitor Mendes. Viler Mendes, muito obrigado. Às vezes é difícil manter a coerência, às vezes é difícil concluir ou criar um raciocínio, mas eu procuro fazer dessa forma. Muito obrigado, meu aliado. Concordo plenamente. Manda o próximo. Quero pedir desculpas. Desde que o Hugo ficou puto, ele tá dando as melhores opiniões dele na Peixão TV. Olha aí, Hugo, tá vendo? O pessoal tá falando que você tá dando opinião boa aqui na Peixão TV. Desde que você ficou pistolinha. Eu não tô enxergando. Ricardo Júnior. Ó, na língua portuguesa, a gente escreve com sujeito, verbo e predicado. Não sei se você sabia. A gente começa assim, ó. Queria pedir desculpas. Ponto final. Desde que o Hugo ficou puto, vírgula, aí tá certo. Deveria ter um acento, né? Dando as melhores opiniões dele na Peixão TV. Peixão, por ser um canal, deveria ser com letra maiúscula. É isso, Eu gente. fico feliz em ajudar. É isso, gente. Tem aí mais superchat? Rincon com a 10 é Patrick demais. Isso aí eu vou ter que concordar. Quem foi que mandou, produção, por favor? Jefferson Cussolini. Jefferson, aí você tem um ponto, tá? Porque nós comentamos isso aqui no início da transmissão, que com todo respeito ao Rincon e com todo respeito aos outros atletas que vestiram a camisa do Santos hoje, na minha humilde opinião, a camisa 10 nem tinha que estar em campo. Tô errada, não? Concordam? Não tem nem como você estar errada, Nath. Porque assim, o Santos deixou claro com aquele papinho de que ainda em alusão à campanha da 10 voltou, mantendo o espírito de equipe, Não, todos vão usar. Achei nada a ver. Tá meio que já justificando que em algum momento o pessoal vai ver o Soteldo com a 10 de novo. Daqui a pouco vai estar o Lucas Braga com a 10. Vai, então. Vai estar o Baço com a 10. Imagina seu Zito, como é que não deve estar, vendo Não, o Braga gente. usando a 5 que ele usou por tanto tempo. Mas, vamos ficar na vibe boa? Então, sim. Vamos fingir Deveria que... não estar em campo, Eu mas também já que acho. estava, e olha que fica um recadinho, se a gente quiser ser um pouquinho ácido, né? Não tinha nenhum jogador brasileiro capaz de ser o primeiro a usar 10. O outro rapaz aqui lembrou, muito bem lembrado. Rainer com a 10, o Bruno Costa lembrou. Olha, gente, vai ser doído isso, hein? Porque a gente vai ter um número suficiente de rodada para que todos Pra que da todos linha usem, utilizem. exatamente. Né? Então vai chegar esse dia, tomara que o Santos repense isso, porque rever uma opinião não é mais ridículo do que você querer sustentar uma opinião de merda, como o Santos certeza. está fazendo, colocando a 10, com todo respeito ao Rincon. Mas acho que até se fosse para simbologia, joga logo nas costas o Pituca, pô.
aquele papo, né? Quando ele assinou com o Santos, lá na época do Inominável, o Santos ainda estava na Série A. Sim. Aí ele foi, aceitou renegociar, veio, jogou a Série B. Topou ficar. Tinha um monte de propostas, mas até aí também gratidão de jogador chama-se salário. Exatamente. Mas até uma forma de falar, olha, tem afinidade, tem identificação com a torcida, pode estar meio queimado com parte dela, mas ainda tem o respeito. Eu não coloco o Pituca como ídolo, tá? Ele tem o respeito de boa parte da torcida. Por ter esse respeito, joga ele com a 10 e depois repensa essa situação. Que vai ficar pior a emenda que o Soneto. Eu acho até que na dúvida deixasse a 10 quietinha lá. Com certeza. Sabe? Mas Deixasse a 10. já que entrou, né, Nath? Então, fez aquele exato. papo da 10, voltou, só que não achou um camisa aquele 10 no papo- mercado. Exatamente. Então, sabe assim, na dúvida, tipo, não achou, então deixa ela quieta lá, porque vai ser de sangrar os olhos ver alguns jogadores do elenco usando a lendária camisa 10 do Santos. Mas quem sou eu na fila do pão pra falar alguma coisa? Hugo, camisa 10 com o Tomás Rincon, o que você acha? Ruim, né? Mas o Santos, ele resolveu não colocar a numeração fixa, né? Então, alguém tem que jogar com a 10. Eu acho até ruim por ser um jogador de defesa também. Nessa brincadeira aí, eu daria pro Guilherme. Pelo menos é um atacante, né? Tá lá na frente. Enfim, acho que dá para um volante que acaba complicando um pouquinho. Nada a ver, né? É, Pelo acho menos que nessa estreia, né? eu acho que é menos nada a ver ainda. Mas, assim, eu não entendo por que o Santos joga com numeração fixa nos outros campeonatos e nesse não. Sim. Eu colocaria a numeração fixa e não colocaria ninguém com a 10, né? Porque o Santos não tem nem jogador, né, que faz essa... Que faça jus a essa camisa, né? Não só isso, mas de posição também, né? Sim. Não tem nenhum meia, assim, que jogue. Não tem o camisa O Santos 10. estava jogando em algum momento com 4 atacantes, né? 2 jogadores só ali no meio. Então eu nem colocaria essa função, não. Mas, enfim, como não vai jogar com camisa fixa, né? Com numeração, alguém vai ter que jogar com a 10. Então, que seja pelo menos alguém do ataque, né? Para fazer jus aí. Então, sim, o Rincon, acho sem condições.